Os bancos gigantes. E aí, minha gente? Chega mais. Senta aqui comigo que o papo hoje é sério, mas eu vou explicar de um jeito que todo mundo vai entender. Já parou para pensar? Quem são os verdadeiros gigantes do dinheiro no mundo? Aqueles que parecem mover as peças do tabuleiro da economia global? Pois é, eles existem e são os grandes bancos comerciais, verdadeiros colossos com nomes que a gente ouve toda hora nos jornais. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos o JP Morgan Chase e o Bank of America. São nomes que impressionam, né? Eles movimentam trilhões de dólares todos os dias emprestando para empresas, governos e para gente como a gente. É um poder danado. Na Europa, a história não é diferente. Lá, temos gigantes como o HSBC, que é britânico, mas tem tentáculos no mundo todo, especialmente na Ásia, e o BNP Paribas, da França. Do outro lado do mundo, na China, a coisa é ainda maior. Os bancos chineses, como o ICBC, são os maiores do planeta em ativos. É grana que não acaba mais. E aqui no nosso Brasil, temos os nossos próprios campeões, como o Itaú e o Bradesco, que não só dominam o cenário nacional, mas também têm uma presença forte na América Latina. Esses bancos são como as artérias principais da economia, levando o dinheiro para onde ele precisa ir. Mas o que esses gigantes fazem, afinal? Pensa comigo, quando uma grande empresa quer construir uma fábrica nova, ela precisa de um empréstimo gigantesco. É aí que esses bancos entram, analisando o risco e liberando a verba. Quando você passa o seu cartão de crédito, é um banco que está garantindo aquela transação. Eles são os grandes intermediários do dinheiro. Além dos bancos comerciais, temos as empresas de investimento, como a BlackRock. Essa é outra categoria de gigante. Eles não são bancos no sentido tradicional, mas administram trilhões de dólares de outras pessoas e empresas, investindo em ações, títulos e tudo mais. O poder desses caras é imenso, porque o dinheiro é a energia que move o mundo moderno. Eles financiam desde a padaria da esquina até projetos de infraestrutura que mudam países inteiros. A decisão de um banco desses, de emprestar mais ou menos dinheiro para um setor, pode aquecer ou esfriar uma economia inteira. Por isso, eles estão sempre sob os holofotes, sendo observados por todo mundo. Eles são os jogadores principais, mas, como vamos ver, não estão sozinhos nesse campo. A partida é muito mais complexa e tem um juiz de olho em tudo. É bom demais. Agora que a gente já conhece os jogadores grandões, tá na hora de falar do juiz, do chefão, do manda-chuva do sistema. Em cada país existe uma instituição que fica no topo da pirâmide, o Banco Central. Aqui no Brasil a gente chama ele de BC. Nos Estados Unidos é o Fed. Na Europa, para os países que usam o euro, é o BCE. A função principal desse cara é garantir que a economia não saia dos trilhos. Ele é o banco dos bancos. É para ele que os bancos comerciais correm quando precisam de ajuda ou quando têm que prestar contas. Ele é a autoridade máxima. Pensa no Banco Central como o maestro de uma grande orquestra. Ele usa ferramentas poderosas para ditar o ritmo da economia. A mais famosa delas é a taxa de juros, que aqui no Brasil a gente conhece como Selic. Quando o BC sobe os juros, o crédito fica mais caro, o pessoal consome menos e a inflação tende a cair. Quando ele baixa os juros, o crédito fica mais barato, incentivando o consumo e o crescimento. É um equilíbrio delicado, uma dança das cadeiras que afeta o seu bolso diretamente, desde o financiamento da casa própria até o preço do pãozinho. Ele não quer que a festa saia do controle, nem que ela morra de tédio. Outra função crucial do Banco Central é emitir o nosso dinheiro, as notas e moedas que a gente usa no dia a dia. Ele controla a quantidade de grana que circula na economia para manter o valor da nossa moeda. Além disso, ele supervisiona os outros bancos para garantir que eles estão operando de forma segura e não estão correndo riscos malucos com o dinheiro dos clientes. Ele é o guardião da estabilidade financeira. Se um banco grande quebra, pode ser um efeito dominó.
um desastre para todo mundo, o BC está lá para impedir que isso aconteça. Ele é o verdadeiro paredão do sistema. E no topo de tudo, acima até dos bancos centrais, existe uma espécie de clube dos chefões, chamado BIS, ou Banco de Compensações Internacionais. Fica lá na Suíça e é conhecido como o Banco Central dos Bancos Centrais. É lá que os presidentes dos BCs do mundo todo se reúnem para conversar, trocar figurinhas e, o mais importante, criar as regras do jogo. Eles definem as normas globais que todos os bancos importantes precisam seguir para garantir que o sistema financeiro mundial seja seguro e justo para todos. É um trabalho de bastidores, mas fundamental. Que loucura, hein? Beleza, já falamos dos bancos gigantes e do chefão, o Banco Central. Mas como essa galera toda se conecta no dia a dia? Imagina uma teia de aranha gigante e complexa. No centro estão os bancos centrais. Ligados a eles, vêm os grandes bancos comerciais. E conectados a esses bancos temos uma infinidade de outros participantes. Media Group, Diagram or Animated Flow of Financial Institutions connecting Central Bank, Commercial Banks, Brokers and Individuals. Real footage of busy trading floor eu stock I distribute equally. Bancos menores, corretoras de valores, fundos de investimento, empresas e, claro, nós, as pessoas comuns. Tudo está interligado. O dinheiro flui por essa teia o tempo todo, numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. É um fluxo constante de recursos, de um lado para o outro. Vamos a um exemplo prático para ficar mais fácil. Digamos que você queira comprar ações de uma grande empresa. Você não vai ligar para a empresa e pedir para comprar um pedacinho dela. Você vai abrir uma conta em uma corretora. Essa corretora, por sua vez, está conectada à bolsa de valores e aos sistemas de liquidação dos bancos. Quando você aperta o botão comprar, uma ordem é enviada. O dinheiro sai da sua conta na corretora, passa por um banco liquidante e chega até o vendedor da ação. Tudo isso em segundos. Essa é a mágica da conexão do mercado financeiro. A mesma coisa acontece em uma escala muito maior. Um grande fundo de investimento, como a BlackRock, que administra o dinheiro de milhões de aposentados, precisa investir essa grana. Eles usam os grandes bancos como intermediários para comprar títulos de governos de vários países ou ações de empresas no mundo todo. Os bancos, por sua vez, podem precisar de dinheiro para fechar uma operação grande e pegam emprestado de outros bancos ou do próprio Banco Central. É uma rede de dependência mútua. Um precisa do outro para fazer a roda girar. Ninguém opera sozinho nesse universo. E essa conexão fica ainda mais evidente em momentos de crise. Lembra da crise de 2008? O sistema financeiro quase parou porque os bancos pararam de confiar uns nos outros e de emprestar dinheiro. Foi aí que os bancos centrais tiveram que entrar com tudo, injetando trilhões de dólares para a teia não arrebentar. Eles até fizeram acordos entre si, os famosos swaps cambiais, onde o Fed, por exemplo, emprestava dólares para o Banco Central Europeu para garantir que não faltasse a moeda americana por lá. Isso mostra como a cooperação no topo é essencial para manter a estabilidade de todos. É todo mundo junto, senão a casa cai. Depois de tudo isso, fica a pergunta: se os bancos são tão grandes e poderosos, não existe o risco de eles mandarem em tudo e fazerem o que bem entendem? É uma preocupação justa, minha gente. Sim, o sistema é concentrado. Existem poucos bancos que são realmente gigantes globais. Mas não é terra de ninguém, não. Para evitar o caos, existem regras e uma supervisão muito forte. Lembra do BIS, o Clube dos Bancos Centrais? É de lá que saem as principais regras do jogo, conhecidas como os Acordos de Basileia. É um nome chique, mas a ideia é simples. Esses acordos, Basileia 1, 2 e 3, são um conjunto de recomendações que dizem basicamente o quão seguro um banco precisa ser. Eles estabelecem, por exemplo, a quantidade mínima de capital que um banco precisa ter guardado para cobrir possíveis perdas. É como se fosse uma reserva de emergência obrigatória.
Quanto mais arriscadas as operações de um banco, mais capital ele precisa ter. Isso força os bancos a serem mais prudentes e a não saírem por aí apostando o dinheiro dos outros de qualquer jeito. Cada banco central adapta e implementa essas regras em seu país, fiscalizando de perto se estão sendo cumpridas. Além da regulação, existe a concorrência. Embora os grandes bancos dominem, sempre há espaço para novos jogadores. Hoje, com a tecnologia, estamos vendo o surgimento das fintechs, empresas de tecnologia financeira que estão desafiando os bancões com serviços mais baratos e eficientes. Elas oferecem contas digitais, cartões sem anuidade e investimentos mais acessíveis. Isso força os gigantes a se mexerem, a melhorarem seus serviços e a baixarem suas taxas para não perderem clientes. A competição, mesmo que desigual, ajuda a equilibrar o poder e beneficia o consumidor final. Portanto, a gente pode concluir que o sistema financeiro mundial é, sim, hierárquico e concentrado no topo. Existem gigantes com um poder enorme. No entanto, ele não é um clube fechado onde poucos mandam em tudo sem consequências. É um ecossistema dinâmico, constantemente supervisionado por reguladores globais e locais e desafiado pela concorrência. Ninguém manda sozinho. O chefão, Banco Central, está sempre de olho, as regras do jogo, Basileia, são rígidas e a plateia, nós, os clientes, tem cada vez mais opções. É um equilíbrio de forças e entender como ele funciona é o primeiro passo para a gente navegar melhor nesse mundo do dinheiro. Dançou, dançou.